Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel Regional Debates, sempre com você de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, com personalidades aqui da nossa região metropolitana e do Brasil, debatendo aqui nas nossas bancadas o desenvolvimento, o crescimento, né? Os desafios aqui para a nossa Baixada Santista e, claro, os temas nacionais também. Reprise do painel Debates, diariamente às 20 horas, 8 da noite, e às 22, às 10 da noite, sempre o painel regional, também com convidados importantes, né? Com entrevistas e discussões sobre os assuntos que estão na nossa pauta aqui da Baixada Santista e os temas nacionais também. Nessa edição a gente com prazer recebe o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSTB. Tudo bem, prefeito? Um prazer tê-lo aqui neste nosso primeiro encontro de 2014. Eu já aproveito para desejar a você e a toda a cidade de Praia Grande um bom 2014, viu? Tudo bem, eu aqui também desejo um bom ano para você, para todo mundo da televisão e a população da Baixada Santista. Daí também desejar a vocês, a Olívia e ao Marcos. Estamos à disposição. Muito bem. Professora Olívia Pérez, cientista política, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui. Primeira participação ao vivo também em 2014. Um bom ano para você também, Olívia. Tudo bem? Tudo bem, Boturão. Boa tarde, prefeito. E boa tarde a todos aqueles que nos assistem. E o nosso Marcos Santana também participa com a gente, colabora, completa aqui o nosso time nessa edição do painel Regional Debates, não é? E companheiro editor adjunto do Jornal da Hora, mais uma vez com a gente aqui, também na sua primeira participação ao vivo de 2014. Um bom ano para você também, Santana. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer, um privilégio participar do programa. É um ano bom para todos nós aqui, com muito pé no chão, mas também com muito otimismo também, né? Muito bem, pé no chão e otimismo. 3017-9110, telefone para você entrar em contato com a gente, ligar para cá, enviar a sua pergunta, o seu comentário, participe conosco. Ou também pelas redes sociais, você pode compartilhar com a gente, o facebook.com/painel regional. Em tempo real, você acompanha aqui o programa acessando o site da TV Santa Cecília, que é o Santa Portal. Clica lá no ícone painel regional e confere em tempo real o que a gente está discutindo, está debatendo aqui no programa. Depois do programa encerrado, ele fica para você disponibilizado no YouTube. Você acessa lá, revê os trechos mais importantes, algo que você não acompanhou, ou revê o programa por inteiro, né? Você fica absolutamente à vontade. Na abertura, sempre a gente destaca aqui os nossos parceiros, né, de dia a dia, ou semanais, ou bissemanais, como é o caso do Jornal da Orla, né, que circula pela região metropolitana em formato tabloide nesta quinta-feira, né, com esta manchete aqui, né, Marcos Santana, aqui na capa falando sobre a cidade, tem de tudo na Orla, né? E a manchete completada aqui com opções para todas as idades e preferências. As tendas, famosas tendas aqui na Orla de Santos, prometem repetir o sucesso de anos anteriores. É isso, né, Marcos Santana? Enquanto eu vou passando aqui ao prefeito Mourão, a Olívia também na sequência, e ao Marco esse exemplar do Jornal da Hora. Fala aí sobre o que a cidade aí oferece, sim, né, na Orla da Praia. As tendas acabaram sendo uma solução prática, eficiente, democrática, que agrada não só aos turistas, mas também os moradores da cidade. Oferece um leque muito amplo de opções, de atrações, desde apresentações musicais, dança, oficinas culturais, atividades esportivas para todas as idades e todos os públicos. Então, eu acho que é uma solução bem interessante aí, que é capaz de agradar todos os públicos. Muito bem. O Diário do Litoral, nosso parceiro também do dia a dia, traz na capa a manchete referente ao VLT, né? As obras do VLT, foi muito debatido no programa de ontem aqui com a presença do Vicente Cassione. Obras paradas do VLT darão prejuízo de R$3 milhões por dia, né? É bom para que os promotores do meio ambiente repensem direitinho nessa situação, né? Completa aqui a capa. Cálculo foi apresentado ontem por 6 autoridades envolvidas no projeto da mobilidade, né? Mourão ganha aqui também um exemplar do DL, se aqui não leu ainda, pode ler, né? Como a Olívia também, e lá o nosso Marco Santana. Muito bem. Ô Mourão, para você não ficar chateado, né, com relação à manchete do Jornal da Hora que fala sobre as tendas aqui de Santos, né? Como é que vai a temporada? Como é que iniciou o verão lá em Praia Grande? Já falar da cidade, fala de Praia Grande, fala de Santos, não fala de Praia Grande, tá? Vamos falar de Praia Grande nessa abertura aqui. Como é que foi a virada de ano? Muita gente, imagina, né? Praia Grande cresce assustadoramente, já vem crescendo assustadoramente ano após ano, né? Por conta própria, né? E agora nas viradas de ano, né? Principalmente no Réveillon e princípio de janeiro, cresce assustadoramente a população, né? Como é que vai a cidade, como é que vai a estrutura do município, as coisas vão indo bem?
Muturão, esse ano tem um ano que teve mais gente. Incrível que pareça, a análise que nós tínhamos feito nos últimos dias em decorrência de coleta de lixo, consumo de água, energia, você tem uns padrões que você faz de medição, fluxo aí de carros, aumentou bastante, né? E aí na conversa com comerciantes, a informação que aumentou, realmente eles sentem que teve um aumento maior de pessoas. Na contrapartida, conversando com o pessoal da segurança, nós tivemos menos problemas, menos até que dias normais. Você costuma comparar dezembro com dezembro, janeiro com janeiro, Claro. né? E a gente comparando a semana por volta do dia 17 de dezembro até o dia 27 de dezembro, esses 10 dias, conversando com o coronel, o comandante local, logo que eu tirei uns dias no Natal, na minha retomada a primeira coisa foi perguntar como é que tinha sido os números, foi menor do que um dia normal de novembro. Todo mundo acha que as pessoas vieram mais calmas, mais tranquilas, né? Lógico que tem policiamento, o policiamento está fazendo a pressão em cima de quem comete os delitos no dia a dia na cidade, mas as pessoas ficaram mais calmas. Tão mais calma que até nós tínhamos uma operação especial para retorno, que a gente achava que ia ter 3 dias de fila como teve nos anos anteriores. Não, as pessoas acho que se acertaram, né? Tipo, que dia que eu vou sair, que hora que eu vou sair, vou. Então as filas ficaram bem menos, muito menores. Então, isso eu acho que é fantástico. A gente está com 6 tendas espalhadas ao longo dos 22 quilômetros, 6 tendas tematizadas, uma ecológica, uma de cultural, então você tem biblioteca dentro da tenda, para as pessoas lerem, estimulando uma de esporte, cada uma tem uma vocação para a gente até debater esse tema no meio da sociedade, né? Aproveitando a presença deles ali. Então, as tendas têm o show de noite, não show, né? Show com o pessoal local, da cidade e da região, né? Eles são contratados para ir lá a partir de um determinado horário, até um determinado horário fazer aquele... com controle da quantidade de pessoas, que no máximo cabem 3.000 pessoas em cada tenda. Então, você tem de 18.000 pessoas simultaneamente a 24.000 pessoas, você faz um show para 24.000 sem criar aquela loucura que era aqueles grandes eventos. E o mesmo policiamento que está policiando a praia durante a noite, também está ali fazendo o policiamento daquela mesma efetiva de pessoas. Então, eu acho que é um modelo que a gente vem testando. A partir do ano passado, começamos pequenos, esse ano maior, vão ser 8, começamos 22 quilômetros, então é mais difícil. E aprimorando isso com um instrumento de você oferecer algo mais para o turista. Não vamos ficar só nisso aí não, mas é um teste. Diga, Marco. Prefeito, há 2 décadas a gente percebia que o perfil do visitante de Praia Grande era completamente diferente. Era o famoso farofeiro, que era um turista que... Turista de um dia, né? Turista de um dia, que não acrescentava muito na economia da cidade, ao contrário, trazia muito mais transtorno do que qualquer tipo de benefício. E aqui não vai nenhuma crítica, nenhuma questão de preconceito, mas os efeitos da visita desses turistas a gente verificava na prática, né? E ao longo dos anos, a cidade de Praia Grande veio experimentando uma mudança até, de certo modo, radical no seu aspecto urbano, atraindo novos tipos de visitantes e também novos empreendimentos também. Parece que, de uma década para cá, um novo tipo de morador está chegando para a cidade, pessoas mais de classe média, pessoas que trabalharam a vida inteira em São Paulo e aí resolvem se aposentar e escolhem Praia Grande para curtir a sua aposentadoria. O senhor acredita que essa temporada mais tranquila, apesar de ter um maior número de pessoas, tem a ver com essa mudança no perfil dos visitantes de Praia Grande? Não, porque... Primeiro, eu até quero fazer um comentário sobre essa questão da farofa, do favelado, essa história esses nomes que a gente... Você que regulamentou isso, né? Não. Não foi? Não. Estou no primeiro mandato? De criar essas imagens, de falar desta forma, que você falou que também não separa a sociedade. Na questão da farofa, foi um nome que deram lá 40 anos atrás, 30 anos atrás. Eu simplesmente sempre disse lá, 20 anos atrás, quando eu proibi a entrada de ônibus de excursão na cidade, que eu não era contra a vinda de pessoas que vêm passar um dia na cidade. Turismo, a gente faz isso na Europa. Você pega um ônibus em Portugal e vai parar na Inglaterra. Eu fiz isso.
Eu já fiz daqui para Joinville, né? Fui para a festa do Chopp e depois fui na festa do Marreco e todas as festas que tem no seu entorno. Mas fui para um hotel, né, com um grupo. Destino definido. Destino definido. Então, é turismo isso mas também. Mas aqui antes era indisciplinado, né? Antes não tinha... Então, o que eu sempre disse, que alguém pegava alguém lá na periferia de São Paulo, botava num ônibus, né? Um ônibus que pneu sem licenciamento, com pneu de alto risco, e fazia pior, né? Descarregava ele na praia e ele tomava uma insolação direta, e baixava na enfermaria, ou então morria afogado, nos maiores índices de afogamento. Então, o que nós estabelecemos? Tentar mostrar para essas pessoas que tem que ter respeito. Eu tenho 12 mil vagas de colônia de férias. O que nós estabelecemos? Tem que vir para a cidade? Vem. Ou você vai para um hotel, ou vai para uma colônia de férias. Por si, o cara tem banheiro, tem chuveiro, tem tudo lá. Ele vai ser tratado e respeitado. Né? Bem tratado e respeitado. Eu acho que esse é o perfil. Não acho que tem esse fluxo de gente depois daquelas medidas tomadas nos primeiros 4 anos, há mais de 16 anos atrás. O que eu acho que as pessoas estão mais atentas, né, e tomando mais cautela nas caminhadas de rua, segurando a sua liberdade, porque a sua liberdade termina quando começa o direito do outro, né? E as pessoas não têm, seu direito termina quando começa o direito do outro, e as pessoas não tinham essa percepção. Ainda tem alguns com esses negócios de pancadão, som acima do limite, às 4 da manhã, às 3 da manhã, né? E que você ouve às vezes dele na rua, não, mas eu tenho direito, eu estou de férias, assim, mas tem gente que trabalha, de plantão médico, um enfermeiro, um médico, um policial, todo mundo que trabalha precisa dormir. E não há dúvida que você tem que ter um limite desse pés de barulho. Diga, Olívia, por favor. Bom, primeiro que muita gente descer para a Baixada Santista, esse aumento de turistas que você falou me remete à falta de opção de lazer em São Paulo, né? Que é um problema sério, então as pessoas buscam lazer mudando da sua cidade. Eu acho que o perfil desses turistas mudou porque mudou o próprio perfil de distribuição da sociedade brasileira, né? Muitas pessoas saíram dessa linha da pobreza, ascenderam à classe média, consomem mais, tem mais escolaridade, portanto mais educação, e hoje em dia a questão ambiental ela é mais discutida, por isso uma maior preocupação também dessas pessoas. Acho que a diminuição aí nos casos de violência tem como mérito o mérito do próprio prefeito, que investiu muito mais em segurança, né? Então você tem Mourão tem toda uma preocupação aí em segurança, cobrando inclusive do governo do estado de São Paulo, e acho que farofa não é coisa de gente pobre, porque você vai muita praia elitizada do litoral brasileiro, né? E você vê muita gente com dinheiro levando as suas latinhas de cerveja e levando a sua comida também. O problema não é esse. Eu acho que até posso fazer um parênteses aqui, pegando um gancho no que ela falou. O problema não é você ir à praia, é você não respeitar a praia. Não é o problema você ter um vendedor dentro da praia, ele não tem a noção da responsabilidade que ele tem de preservar. Eu me lembro que eu falei, a primeira vez que eu tentei limpar a praia, que era pilhas de lixo, eu reuni todo mundo na câmara e falei, tá vendo isso aqui, esse monte de lixo? E comecei a identificar, eu falei assim, nada disso foi parar lá porque eles levaram. Vocês levaram para vender para eles e deixaram que eles jogassem no chão porque vocês não tinham nem saquinhos para oferecer para essas pessoas. Depois vocês estão matando a galinha de ovos de ouro, porque quando a praia acaba, a vulnerabilidade acaba, ele não vem para cá mais. Então, a gente ou preserva ou não. Quando eu falei na minha intervenção sobre farofeiro, a questão, na verdade, não é assim, não o tipo de alimento que vai se levar, mas é o comportamento daqueles veranistas, né? Que utilizavam o mar como banheiro, que paravam o carro na praia, que deixavam o seu lixo, e, né, fazia barulho, esse tipo de coisa toda, né? Mal educados. Eu acho que esse perfil... Isso aconteceu em Praia Grande, em Santos também. Em Santos também. Eu acho que até pela característica dos novos empreendimentos, esses visitantes de Praia Grande, uma parcela significativa, realmente mudou de perfil. Você vê que pessoas com um nível cultural e até financeiro maior que estão visitando a cidade. Tanto é que as próprias atrações, aqueles mega shows já não existem mais, porque não existe mais esse público. As pessoas que procuram Praia Grande hoje são pessoas que procuram mais o sossego, mais a contemplação da natureza e atividades mais suaves, né? É verdade. Ora, uma grande questão que envolve aqui a região e a virada do ano, uma grande preocupação é sempre com relação à segurança pública, né?
Um atentado agora, esses dias em Guarujá, né, quase levou à morte um representante aí da Cruz Vermelha, e evidentemente que isso se espalha aí pelo mundo afora, pelas redes sociais, né, desagradável. A gente tem Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, no noticiário policial, né? Essa é realmente a grande preocupação? Como é que você vê essa questão da segurança envolvendo a cidade e a região aqui como um todo? O problema da segurança pública no país, eu tenho a Olivia aqui como cientista política, a gente precisa fazer uma reflexão sobre a segurança. A gente está sempre enxugando o gelo, mais efetivo, mais meios. Isso a gente vai ter que fazer, mas a gente tem que buscar nos perguntarmos o que está acontecendo com a sociedade brasileira. A gente mata mais gente na rua, né, do que nas guerras que alguns países se envolveram ao longo do mundo. Eu tive a preocupação de buscar essas informações e desde 1942 morreram no mundo todo 2 milhões de pessoas no máximo em guerras, desde o conflito da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil já matou mais de 1.200.000 pessoas na rua, em homicídios. Então a gente... Assaltos, latrocínios... então assim, imagine, a gente... não que eu queria participar de uma guerra, mas era melhor a gente ter participado de alguma e ter morrido do mesmo jeito do que, pelo amor de Deus. De alguma forma, você chega a algum lugar, né? E o que eu vejo? Na questão da segurança, a gente tem a necessidade de manter a autoridade na rua, fazendo policiamento ostensivo, fazer uma boa investigação para apurar o fato, porque quanto mais rápido você apura e você age, há um sentimento de que você está punindo. A execução da pena, ela tem que, a gente está assistindo aí o cenário do Maranhão, a execução da pena, ela permite, disse o Gilmar Mendes essa semana, há um mês atrás o Gilmar Mendes falou sobre isso, né? A gente prioriza muito o encarceramento e não faz as penas alternativas, a gente se põe junto criminoso de alta periculosidade com um criminoso que entrou a primeira vez lá e ele vai ficar refém do crime organizado. Eu assisti isso, eu acompanhei esse processo, garoto que 18 anos, que foi parar dentro do CDP e que ficou devendo a vida. Quando ele veio para fora, ele foi obrigado a fazer sequestro na nossa cidade. Por quê? Porque ele tinha que pagar para o chefão lá dentro, ele é apresentado ao chefe e ele vai sair dali então para fazer uma coisa maior. Então, se a gente não pensar de forma sistêmica nessa questão da segurança, receptação, eu venho falando há muito tempo nessa questão de a gente tem uma Carajás em cada cidade, porque cada cidade tem uma plaquinha, compra-se ouro. Agora, ninguém pergunta da origem daquele ouro. Aquele ouro veio aqui do Gonzaga, de alguém que roubou uma correntinha, veio lá da Boqueirão de Praia Grande que roubou uma correntinha, né? Ele chega lá, entrega, ninguém pede RG, SIC, nem nada. Para mim, ouro só podia ser comprado por uma agência única, Caixa Econômica Federal. Ponto. É uma lei. Não. O governador tomou uma medida, né, que precisava que ele tomasse porque nós, a prefeitura, não podíamos, regulamentando o funcionamento dos ferro-velhos. Isso já é um passo, porque eu vejo todo dia furto de coisas para se levar aos ferro-velhos. Os ferro-velhos acabam estimulando. Então, se a gente começar a fazer uma grande campanha da questão da receptação, nós vamos desestimular os furtos, que acabam indo a vias de fato de homicídios também. Então, eu acho que tem que discutir, independente de Dilma, Geraldo, João, Pedro, prefeito de quem é, a gente discutir a coisa sem cor partidária, sem pessoas que estão no poder, de forma que a gente fala assim, vamos deitar todos num grande divã e vamos discutir essa questão da violência. Que Brasil é esse, né? Porque a gente está sempre achando um culpado, mas nunca nos perguntamos, e a gente gosta de copiar o Estado americano. Só que lá, você vai lá, hoje em Orlando, tem 5 milhões de pessoas de turistas na cidade. E não acontece nada. Não acontece nada. Só que é o seguinte, balada tem horário, não pode beber antes dos 21 anos de idade, não pode fazer... Quer dizer, e ninguém se estressa, todo mundo sai reclamando de lá, não. Agora eu pego um carro de um pancadão... mas outro negócio, você joga um papel... Mando guinchar, o cara à minha frente joga uma pedra na viatura... Você joga um papel no chão num parque de Orlando, você é preso. É preso, acabou. Vai pagar a fiança para poder sair, vai doer no teu bolso. O policial tem medo de agir hoje. Depois de alguns episódios, ele começou a se retrair. Mas ele é violento. Vamos melhorar a situação deles. Vamos tornar ele mais seguro para agir, mas não vamos tirar totalmente a autoridade. O que nós estamos sentindo é que
coisa tá solta, né? Pois não, Olívia. Eu concordo com você, eu concordo que a questão da violência é muito mais grave do que parece, porque a gente vive numa sociedade que as relações sociais elas estão cada vez mais violentas. O Estado é violento, o infrator, quando comete algum crime, ele é violento, a polícia, quando vai reprimir, ela é violenta, ela mata, e quando a polícia mata, as pessoas, geralmente, elas gostam e elas aplaudem. É a mesma pessoa que depois vai numa manifestação pedindo a paz, a cultura da paz. A grande questão é essa, né? Como construir uma valorização maior da vida, como construir relações sociais menos pautadas na violência. Mais repressão vai diminuir ou gerar mais violência. Então, a gente tem que ter mais repressão ou menos violência. Essa é a grande questão. Mas analisar a fórmula como nós fazemos, funciona a nossa sociedade. É isso que está me preocupando. Nós não sabemos se somos europeus ou se somos americanos. Nós, né? Porque a colonização nossa mais forte foi portuguesa, espanhola, italiana, holandesa, alemã, muito mais forte, interferiu nisso. O africano junto com o índio local. Tudo isso que construiu a nossa identidade que nós estamos construindo gradativamente. Nós somos uma sociedade em evolução. Se a gente pegar os povos mais violentos, que os vikings, hoje eles são uma sociedade com 90% de população de classe média, extremamente avançados, respeitosos, extremamente honestos. E eles foram os caras que penduravam a cabeça no poste. É conflitante. 2 anos depois. Agora, o que está acontecendo? Nós não vamos esperar chegar 2 anos depois para a gente não estar pendurando a cabeça no poste. A gente tem meios mais modernos hoje. O que eu estou vendo é não pegar uma foto daquela no jornal dessa semana e ver gente esquartejada. Isso não é bom. Não é bom para a imagem do país lá fora. Não é bom para a imagem do país lá fora. Então, quando eu falo, e eu concordo com você, parece que a gente está concordando bastante, né? A gente precisa enfrentar essa discussão. E o que eu vejo o que acontece? Os meios de comunicação cobram. Aí vem todas as instituições, uma atacando a outra, falando que a culpa é do outro, né? Aí vem um governador, não, o problema é de armamento, o outro vem, o problema é de droga. Tá bom, se o problema é esse, de fato é parte desse problema, o que eu quero é que todo mundo sentasse, pressionado pela sociedade, e ó, deixem os seus problemas em casa. Se você é João, se você é Pedro, se é partido e tal, deixem o problema em casa. Vamos discutir o problema do que está acontecendo aqui. Esse seria o mundo ideal, né, Mona? E vamos seria ver como o mundo é que ideal, casa, mas né? não é o mundo real, em casa infelizmente. Você né? vibra com a violência, você estimula a violência batendo no seu filho, brigando com a sua vizinha, você está gerando uma sociedade violenta. A célula da sociedade é a família. O país se constrói com a somatória de todas as famílias. Se as famílias não estão indo bem, o país não vai bem, do ponto de vista até de violência. Então, ou a gente cura isso, né, ou cura essa sociedade, ou é daqui para pior. Eu vou conseguir 80 policiais novos, vou colocar 120 na Guarda Municipal nova, vou colocar 200 homens novos a partir de fevereiro, e daqui 4 anos eu tenho que ter 500. É sempre tapando buraco, né? Eu estou enxugando o gelo. Exatamente. Eu resolvo momentaneamente. Existe alguma coisa errada. É verdade. Temos que sair para o rápido intervalo, mas antes sempre uma informação importante para você da Prefeitura de Santos, sobre o projeto Família Acolhedora, né? Já que existem momentos em que algumas famílias não têm condições de cuidar dos filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças permanecem temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas, claro, nada substitui um lar. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba na sua casa crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo carinho e cuidados até que os pais possam se recuperar financeiramente. Seja você uma família acolhedora. Condições para participar desse programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar álcool ou drogas, não ter problemas financeiros, ter moradia digna, e a família, claro, deve aceitar a participação no programa. As crianças têm de 0 a 18 anos incompletos e o interessado pode acolher mais de uma criança. A família recebe uma ajuda de custo de até R$ 386,60 por criança. Contatos da rua Clay Presgrave do Amaral, número 26, bairro do Boqueirão, aqui em Santos, né? O telefone 3251-9333. Intervalinho, voltamos já já. A gente volta aqui com o segundo bloco do nosso painel regional Debates, hoje com prazer recebendo Alberto Mourão, do PSDB, prefeito de Praia Grande, agora no 4º mandato, e a participação também sempre importante da nossa cientista política, Olívia Pérez. E completa aqui a nossa equipe, o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, 3017-9110 é o telefone, você liga, participa com a gente, envia a sua pergunta, fica sempre
à vontade no nosso espaço democrático aqui do painel regional Debates. O meu caro Alberto Mourão, há uma polêmica envolvendo aqui o VLT na cidade de Santos, né? O Ministério Público do Meio Ambiente foi para cima, tentando paralisar a obra, porque um trecho fica para o lado da avenida e tem que passar por outro lado, enfim. Há muitos e muitos anos se espera, não é, por essa obra importante de mobilidade urbana. Você já se manifestou várias vezes, você quer também que o VLT se estenda lá para Praia Grande, para Mongaguá, para Itanhaém, para Cubatão também, ou seja, cubra a Baixada Santista inteira. Mas há um primeiro trecho aí programado entre São Vicente e Santos. Se esse primeiro trecho não sair, fica difícil, né, me parece, é a opinião que eu tenho, fica difícil você, o prefeito de Mongaguá, o prefeito de Itanhaém, de Peruíbe, a própria prefeita de Cubatão, pedirem um aumento, né, das linhas para os outros municípios. Eu não sei como é que você vê essa situação toda, né, esse problema do trânsito cada vez mais complicado, cada vez mais caótico aqui na região, questão de túnel, essa coisa toda. Queria uma avaliação sua com a larga experiência já que você tem. Eu estive no Congresso Nacional 2 vezes, mas especialmente no Poder Executivo aqui na Prefeitura, né? Já pegou vários governadores, já participou do Condesb N vezes, presidiu o Condesb, e essa coisa toda, uma experiência não falta, né, Santana? Só queria pegar uma carona na sua colocação. No Jornal da Hora dessa quinta-feira, nós publicamos aqui o resultado de uma reunião que o prefeito teve na sexta-feira com o pessoal da MTU. O prefeito tem uma proposta de uma modal para complementar o VLT, porque o VLT para o litoral sul seria economicamente inviável. Então, o prefeito apresentou o BRT. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa proposta também. A gente tem que começar a analisar o contexto aí. Eu não posso, com a precisão, opinar se ficava no centro do glicério ou se ficaria na lateral, até porque a minha crítica já é mais antiga e a gente precisa se tornar definitivamente uma região metropolitana, né? Não dá para discutir saúde de alta complexidade, de alta complexidade especial, não dá para discutir transporte coletivo, né? Não dá para discutir a formação curso superior, né, superior e algumas outras áreas, sistema viário troncal, regional, sem conversar e discutir isso num fórum que é o Condesb. Porque presume-se, né, e o que levou à criação da região metropolitana foi esse autoadensamento e as fronteiras não se conhecerem, né? É isso que cria a região metropolitana. E que problemas de um lado afetam outra cidade. Praia Grande, por exemplo, tem problemas enormes de congestionamento por falta de uma solução dos faróis de São Vicente, que já está em curso a solução daquilo, mas precisou eu gritar, berrar, fazer um auê no meado do governo do Serra, para que chegasse a elaboração de um projeto para terminar com aquele congestionamento. Por que eu falo isso? Porque eu tenho sido bem crítico do Condesb e vou continuar sendo, porque é aquele negócio, depois do 4º mandato, e você vai ficando velho, ficando chato. Porque não dá mais para falar que está tudo certinho, está tudo bonitinho. E aí eu me fui pego de surpresa, eu estava na Câmara Federal, no ano passado, em 2012, retrasado. Teve audiências públicas, tivemos audiências públicas para discutir VLT. Pergunta se os deputados federais e estaduais foram convocados para a reunião. Agora nós temos que ir lá em Brasília para pedir dinheiro para o PAC 50. 50 bi, né? Pergunta se os prefeitos da região foram chamadas para uma audiência pública no dia 14 de dezembro, ex-prefeitos e prefeitos eleitos de 2012. Não. Então, assim, para mim falar se está no traçado certo ou não, só se eu tivesse participado de uma audiência pública. E eu não participei, nem como deputado, nem como prefeito eleito. Tá? Não dá para discutir o VLT de Santos, e que adentra dentro de São Vicente, sem discutir os impactos na região. Essa é a minha discussão que eu tive com o MTU. Eu falo assim, eu tenho 15 linhas que saem de Santos, Praia Grande, e descem, percorrem Santos. Eu tenho 50 mil pessoas, 58 mil em os quebrados, 60 mil que descem diariamente para Santos. Por quê? Porque falta emprego? Não. Faculdades, hospitais de referência de alta complexidade, circulação por outros N motivos. Você tem, faz o poupa-tempo, faz em Santos. Vai fazer as apropriações dos estivadores, faz na Conselheiro. Vai fazer isso, e aí tem que trazer mais fluxo. Então você tem que dar resposta ou criar guetos. Essas cidades dos extremos estão ficando guetos, né? Sem acessibilidade.
E aí você tem um cidadão metropolitano de primeira, segunda, terceira e quarta categoria. Quanto mais você distancia do centro, mais você vira de última categoria metropolitana. E aí, pouco eles entendem que fazem parte desse local. Então, Butanão, eu não consigo saber se está no lugar certo ou não, né? Mas também tenho certeza absoluta que sem ou VLT ou BRT dentro de Santos, o resto não vai funcionar, porque o que se busca é implantar um sistema que seja mais eficiente, que crie menos poluição, né? Que melhore o fluxo dentro da cidade de Santos, que não tem para onde resolver o seu problema de viário, senão tirar o máximo possível de circulação de ônibus e indo para o sistema mais moderno. Tá? A melhor saída é tirar as 15 linhas nossas que entram em Praia Grande, aqui as linhas de São Vicente, as linhas de Cubatão e todas as linhas, levando todo mundo a usar estimular a pessoa que usa carro particular. O que não pode é ter uma manifestação do ano passado e cair no colo da porta da Prefeitura de Praia Grande, Itanhaém, quando nós não podemos fazer o desenho do nosso sistema local sem saber onde é o tronco, porque eu tenho que saber o seguinte, onde vai passar e qual é o modal que eu vou usar. Se eu vou usar o modal ferroviário, que é o VLT, se eu vou usar o modal BRT, que é quase semelhante a um VLT, só que ele tem pneus, se eu vou usar uma faixa exclusiva de ônibus, ou se eu vou usar o sistema comum que está sendo aí, refazendo ele regionalmente. E por onde ele vai passar? Por quê? Porque aí, a partir disso, eu vou derivar as minhas áreas de passagem municipais para alimentar o tronco. É isso que eu venho cobrando. Eu não consigo melhorar o meu sistema porque eu dependo do sistema regional. E quem aqui falar que isso não é verdade, eu me levanto e vou embora. E o prefeito que falar que isso não é verdade, também. Não sabe o que está fazendo em casa, na sua prefeitura. Porque o meu sistema tem que alimentar o sistema intermunicipal e vice-versa. Ele alimenta, eu alimento ele. Até porque o sistema regional não vai adentrar ao fundo do Samambaia, ao fundo do Ribeirópolis, ao fundo lá do extremo do Melvi, não vai entrar no fundo da Vila Sônia, não vai entrar no fundo do de baixo, como aqui também não vai adentrar a Zona Noroeste, não vai adentrar os outros bairros. O que eu preciso é discutir um sistema que funcione de forma sistema. Depois, não adianta os órgãos estaduais ou nacionais fazerem projeções populacional e dizer que Praia Grande vai ter 430 mil habitantes em 2022, maior que a cidade de Santos, é a cidade que mais cresce, e vai ser a maior cidade da Baixada Santista, e eu esperar que o VLT fique para, se der certo, em 2022. Se o caos já está implantado, lá na frente estará muito pior. E aí a gente tendência realmente não se reuniu para discutir como achar solução. Vamos dar as mãos aqui, vamos enfrentar isso. Não, olha, faz lá, a quatro paredes, uma discussão. E depois nós vamos ver o que vai acontecer. Eu fui crítico por causa disso, não é que eu sou contra o VLT. Não, eu queria saber como funcionaria o VLT em região, a Cubatão, porque nós também do Sul dependemos de chegar ao polo industrial de Cubatão. Então, eu acho que a lógica dizia o seguinte, você faz primeiro esse trecho, então, economicamente mais viável, do Barreiros até o Porto de Santos, mas quando esse trecho estiver pronto e funcionando, você imediatamente inicia em direção a Cubatão, Praia Grande. Lá, a programação é a seguinte, até 2018, tenta, se der certo, a primeira fase que é até Imigrantes, que é Barreiros, que é antes da ponte, ela termina agora, né, ano que vem. Aí, vão fazer uma licitação para terminar Barreiros até no Rio Branco, ali para frente, que vai chegar a 14 quilômetros de Praia Grande. Esse trecho aí, que custa 550 milhões, não tem assegurado o recurso, depende do resultado da concessão, né? Esse equilíbrio financeiro. Então, existe uma interrogação nisso aí. Aí, se tem interrogação nesse trecho, tem 10 interrogações no outro trecho. Isso não vai terminar nunca. Por que querem fazer um projeto que custa 55, 60 milhões o quilômetro, quando eu poderia fazer um BRT que me custa no máximo 12 o quilômetro? Então, o que eu acho? A gente quer andar, né, de avião de última geração sem ter dinheiro nem combustível adequado para esse avião.
E a gente esquece que precisa buscar o processo. E tem o processo alternativo. Aí quando eu comecei a falar que eu não ficaria chateado se fosse um BRT, até porque como é que é o BRT? O BRT é uma faixa, não é uma faixa exclusiva, né? Ele é um corredor mesmo, ninguém entra naquele corredor, é que nem o corredor do VLT, ali não vai entrar ninguém, só o ônibus biarticulado, triarticulado, com estação. A estação dele é climatizada, você entra na roleta da estação, passa pela roleta, paga o seu ingresso, a sua passagem. Quando o veículo para, ele para na altura da plataforma da passagem, da estação, que igual do VLT, abre as duas portas, tanto do veículo como da estação, e os dois são climatizados, tem ar-condicionado. Você paga desembarcado. Você paga desembarcado, você cria velocidade no sistema. Como ele vai viajar numa canaleta, né? Esta coisa passa de 11 quilômetros, a velocidade de 11 para 28. Você vai reduzir 2/3 do tempo no seu percurso com uma qualidade fantástica. Então, se a gente pode fazer e tem espaço territorial para fazer um sistema mais barato e imediatamente trazer a integração do sistema até 2016, temos que fazer. Não vamos botar mais lenha nessa fogueira, que é a ausência de transporte adequado, decente, eficiente regionalmente. É só isso. Pois não, Olivia. A questão da mobilidade é o tema do momento, né? Inclusive foi um dos estopins, foi o estopim das manifestações de junho. E na Baixada Santista não é diferente, né? Aqui você tem constantes notícias de trânsito, né? Dificuldade de mobilidade, especial em Santos na época de safras, e em Praia Grande na época de festas, né? Vir da Praia Grande para Santos nessas épocas de festa, de confraternização, é um caos. Assim como vir também no resto do ano também é muito caótico. Bom, o Geraldo Alckmin tem uma preocupação, né, em transporte e mobilidade para a campanha dele, a reeleição, e da sua parte o prefeito tem a proposta do BRT, que seria mais barato que o VLT e ficaria pronto, enquanto o VLT ficaria pronto antes, né? Enquanto a projeção é que o VLT lá para Praia Grande ficaria pronto em 2020, 2022, o BRT ficaria pronto em 2016, né? A minha pergunta é o seguinte: só a esperança para o caos do trânsito da Praia Grande em 2016, ou seja, a Prefeitura tem outros planos para facilitar essa mobilidade antes do BRT, antes de 2016? Nós não temos caos de trânsito interno, a gente precisa fazer a locomoção metropolitana e a gente depende da MTU. A MTU não pode vir com uma proposta, não poderia vir com uma proposta de um cenário de 2022 solucionar o nosso problema regional. Então, o que nós... É muito distante. Né? Muito distante. O que eu negociei a vinda desse cenário de transporte regional para 2016 através do BRT, que é bom tanto quanto o VLT. Né? Só que me atende até melhor, porque em vez de eu dar uma volta de 14 quilômetros, onde desses 14, no mínimo 10 vão percorrer no meio de uma mata de São Vicente e Praia Grande, eu entro dentro com o BRT pela Expresso e eu não faço o percurso negativo. Mas aí o BRT serviria para Praia Grande ou já ligaria com Mongaguá, com Itanhaém? Ele vai até a Caiçara, onde você tem demanda para 6.000 passageiros hora, e depois de lá ele segue em uma faixa exclusiva de ônibus, que não tem também hoje, que pode ser até biarticulada aqui em São Paulo, até Peruíbe, porque você tem demanda de 2.000 passageiros hora. Você conversou com os Conversei com colegas, eles, conversei, eles acertei todos esses detalhes com eles. É isso que nós acertamos naquela reunião que nós saímos de Brasília. Para quê? A gente tinha que achar um modelo que desse uma resposta mais rápida a esse problema nosso. Agora, Olivia, tem um problema de trânsito regional. E a Praia Grande, por exemplo, vem fazendo com a Expresso Sul a resposta disso. Começa um viaduto com o recurso do DAD, que todo mundo joga em outro lugar, nós estamos jogando mais uma vez em obra que teria que ser do Estado. Lá no início do Japuí, onde nós vamos fazer um viaduto para terminar com o último farol. O governo do Estado resolveu definitivamente acabar com os faróis de São Vicente. A gente precisa achar uma saída dentro de São Vicente, para tornar não só o movimento de ônibus mais célere dentro de São Vicente, né, como também o trânsito de veículos ali. Então, e uma solução que não demore tanto também, não demore né? tanto. Para mim, a gente perdeu a oportunidade de fazer um elevado em cima da via férrea, onde vai passar o VLT, saindo lá da Imigrante, vir cair aqui embaixo no tapetão. Um elevado ali, daria tranquilo, não tem
porque tem muita largura. Quem teria que fazer? O Estado? Estado. Para terminar com essa amargura nossa, ligando ao glicério, porque você passa por trás, na lateral do coisa, você vai conseguir chegar no glicério. Você entra no glicério, pega a via expressa, você vai parar na Imigrantes. É uma solução mais emergencial. Um tabuleiro de 1.800 metros. Imigrantes que virou uma avenida também, né? Mas agora não vai ser mais avenida com essas obras que vão ser feitas, tirando todos os faróis. Aí acabou. Agora, a gente espera entrar o caos para achar uma solução. Isso aqui é ruim. Quer dizer, a segunda pista de Imigrantes, a terceira pista de Imigrantes, já devia estar em fase de licitação. Você acha? Mas tranquilamente. Por onde? Eu acho não, tenho certeza. Mas começaria onde? Tem alternativa. Aonde? Ou você faz o túnel que está, projeto finalizado, feito pela Ecovias, que desce direto num túnel que parece que tem 10 ou 12 quilômetros, lá de cima do Planalto, vem cair ali perto da divisa com Praia Grande e São Vicente, para tirar o fluxo da região sul, que recebe quase 60% de todos os carros que descem na temporada, 42 vão para Praia Grande. Ou a alternativa B, que é um estudo que liga o Rodanel que está sendo terminado agora, sim, que sai lá de perto de Mauá, é um túnel que desce e vem cair dentro dali onde está o pedágio de Cubatão, Guarujá. Essa é a alternativa. Este projeto daqui é tão bom quanto aquele, ou até também melhor, porque ele tira todo o fluxo de caminhões e descarrega no Parque Industrial de Cubatão, descarrega no lado de lá do porto, que é o lado do Guarujá. E aí você consegue, tirando esse fluxo de carros para lá, você consegue descomprimir a Imigrantes e a Anchieta. Aí você consegue não fazer outro tempo. Ou um ou outro. Mas nós temos que achar uma resposta para isso. Melhor do que duplicar Tamoios, melhor que Mogi Bertioga. Vamos para o rápido intervalo aqui, né? A gente volta já com o terceiro e último bloco desta edição do painel Debates. É rápido. Nós estamos voltando, este é o terceiro e último bloco do nosso painel regional Debates. O assunto esquentou aqui durante o intervalo, né? A gente querendo, evidentemente, trazer soluções importantes para todas as áreas que são problemáticas aqui na nossa região metropolitana, né? Essa área de mobilidade urbana é uma das principais, a saúde, problemas a gente também tem muitos, em questão da segurança, não tem dúvida nenhuma, né? Já temos algumas perguntas chegando, né? Mas uma proposta aqui da minha amiga Kátia, para que o Mourão fale do projeto do Pancadão. É isso? Não, é que eu falo que é cíclico, né? Os problemas, ele tem uma durabilidade aí. E agora, deste verão, né, comecei a ter problema com barulho de rua, muita cobrança. Logo em janeiro do ano passado, de 2013, nós tomamos uma medida. Eu mandei uma lei para a Câmara regulamentando essa questão de veículos, né? Que não é um veículo, é uma caixa de som que tem um motor e uma roda. Ele não é um veículo. Porque custa 40, 50 mil reais. O som lá em cima, né? Bombando. Custa mais caro que o carro que está carregando o som que está lá. Então esse cidadão se acha no direito de ele sair andando pela cidade, parar o carro, às vezes na porta de um bar, de um restaurante, de um coisa, ligar aquele som que parece que vai quebrar as vidraças de todas as casas. A gente fez uma legislação tratando aquilo não como um veículo, tratando aquilo como se fosse um equipamento de som. E todo equipamento de som que estiver provocando barulho exagerado acima dos decibéis previstos para aquela local tem que ser recolhido ao pátio da prefeitura e paga de 5 mil reais na primeira vez, 15 mil, 20 mil, vai se crescendo de acordo com a incidência dele, até ele gastar todo o dinheiro dele em multa no valor do som. É a única forma. Mas eu vi que isso está acontecendo em Caraguatatuba, o Haddad em São Paulo agora está com o mesmo problema. Então é umas coisas que os caras inventam para fazer e você não sabe a maluquice que está sendo para a gente. Cria uma questão de insegurança, você provoca muito atrito entre o usuário lá de cima, do apartamento, que grita, berra, liga para a prefeitura. Muito bem. Olha, a Carla da Zona Noroeste diz assim, quem resolve os problemas de estacionamento clandestino de caminhões na Zona Noroeste? Já procurei Defesa Civil e Prefeitura e nada. Bom, eu não sei quem resolve. CT, né? CT, né? Verdade, CT. Procure a CT, que provavelmente a Companhia de Engenharia de Tráfego vai lhe dar uma resposta adequada. Renato, mercado aqui de Santos, Mourão, o VLT vai chegar até Praia Grande? A gente acredita que vai, né? Só que não pode ter esse prazo tão longo como a MTU deu. Não vai chegar, é um VLT, é um BRT, é um VLT. A diferença está no veículo que nós vamos usar. O conforto é o mesmo, tudo igual, só que tem uma vantagem. Eu vou voltar a falar. No caso de Praia Grande, se ele der a volta, é só sair lá na curva do Oeste,
São Jorge, Antártica, Maxilândia, Vila Sônia, tudo de baixo, Guilhermina, Boqueirão, Conto Forte não serão atendidos. Irão ter que fazer viagem negativa. Eles vão andar para trás para depois andar para frente. Quer dizer, eles vão ter que ir lá na Curva do Oeste, andar 10 quilômetros de ônibus local, embarcar no veículo que é o VLT para vir para Santos. O que a gente propõe é que uma coisa semelhante passe pela lateral da Expresso Sul, adentre na Ayrton Senna, passe por cima da Ponte do Mar Pequena e já caia no sistema ali em São Vicente, no Imigrantes, descarregando ali, fazer o transbordo, em 3 minutos você faz o transbordo e vai embora. Atende melhor a sociedade, né, e custa menos e menos prazo para implantar. Uriel Vilas Boas, um abraço, Uriel. Diz assim: Mourão, o que você acha da ideia de reunir representantes dos 9 municípios, executivos, legislativos, conselhos de segurança, associações de moradores, para implementar uma proposta de segurança pública regional, e não apenas para as férias de final de ano, levando em conta efetivos e equipamentos? Isso vai sempre depender da boa vontade do Uriel é Estado, um cara né? sempre preocupado com os problemas da sociedade. Ele é um cara que está sempre achando uma resposta. Eu acho que precisamos sentar realmente mais desarmados, sem os holofotes da imprensa. Eu costumo falar que a gente tem que ter reunião do Congresso. Desculpa. Qual é o problema? Não é vocês. Somos nós. Porque tem muita gente que gosta de fazer o discurso. Fogueira de vaidades, é isso? Gosta de fazer o discurso quando a imprensa está lá. E a gente precisa fazer uma reunião fechada para falarmos, cada um falar o que sente, sem a preocupação de querer aparecer mais ou menos, e sim discutimos os problemas da sociedade. Eu sempre, no primeiro reunião do Condege, propus isso. Vamos fazer uma reunião aberta e uma fechada. Não que eu queria esconder. Vamos lavar a roupa suja e chegar e amadurecer. Né? Para que a gente não fique fazendo de conta que está se reunindo e a gente não está fazendo nada lá. Só estamos pousando para a imprensa. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Faz um certo sentido, eu tô sim. sentindo claro. Faz sentido, sim. Faz certo sentido, pô. É verdade. Vamos parar com essa hipocrisia, né? E Até, aí, Uriel? até porque, viu, prefeito, tem político que abre a porta da geladeira e começa a dar entrevista. Né? De madrugada, de preferência. O Uriel tem razão. Eu acho que, Uriel, a gente teria que provocar, e acho que ficou a fala perdida minha, e a minha cientista política aqui, ela vai entender. Eu acho que nos últimos tempos eu estou sentindo que a democracia brasileira não é uma democracia, ela é só no nome, um Estado democrático, né? A democracia é uma coisa muito mais ampla. Primeiro, uma sociedade extremamente educada, do ponto de vista de conhecimento, não só de alfabetizada, mas com capacidade de ler o jornal, ver a televisão, escutar o rádio e interpretar e saber se eu estou falando a verdade ou eles estão falando a verdade ou não. E aí analisar e decidir. Esse é o primeiro processo de uma educação que leva você a ser consciente para ir para a urna votar. Ponto. As instituições também terem consciência suficiente do seu papel e de que não podem, cada um que esteja à frente delas, fazerem daquilo um palanque para o próximo cargo que querem ocupar. Essa é a primeira coisa. Então, eu acho que é o seguinte, as instituições, e aí quando eu falo instituições, sabe quantas são? É o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Mas isso já não é uma verdade de Montesquieu. Né? A tripação dos pardeiros não existe mais. Tem o Ministério Público, que ficou com autonomia, e os meios de comunicação. Esses 5 segmentos precisam, Uriel, sentar para discutir segurança pública, não para atacar o Haddad, a Dilma, o governador, o Papa, o Joãozinho, o Francisco, o Antônio. Tem que sentar para fazer um grande debate apartidário durante 1 mês, 2, para que a gente tenha um plano diretor de ataque da redução dos índices de violência no país. Só vai ser possível a hora que houver amadurecimento. Peguem as entrevistas do Gilmar Mendes, feito em dezembro, ele fazendo uma crítica do sistema carcerário. Peguem entrevistas de outros ministros, do Barroso, do Durão Barroso. É pegar essas pessoas e aí volta a falar, sem muito holofote. Não foi muito longe. O Matheus Cury, advogado Matheus Cury, que é presidente do põe a OAB Conselho Penitenciário do Estado, as organizações adequadas. Foi extremamente crítico aqui nos entrevistando e desnudando tudo o que acontece de errado no sistema carcerário. Isso é. E o pior é que não se conserta. Né? Não se conserta. A gente reclama da política, mas não discute reforma política. Não dá para melhorar a política sem reforma política. Não dá para melhorar os gastos públicos sem
discutir reforma de Estado. E eu vou falar por quê. Mas você acha que alguém vai fazer isso? Mas tem que fazer. Alguém que chegue à presidência da República vai colocar em discussão, em debate essas questões? Infelizmente, ninguém eu também acho abre recurso para ninguém. Mas acho que porque se a gente não faz... aqui está uma cientista político, os meios de comunicação. Se o dia que vocês começarem a fazer esse debate com uma independência, deixando as suas cores partidárias em casa e fazerem uma discussão mais aprofundada, a sociedade vai entender que o dinheiro que falta para o SUS, ele é gasto no caminho da ida e vinda desse dinheiro. Não pode a gente arrecadar R$100 de impostos e R$56 ficarem com o governo federal, então, 28 ficar com o governo estadual e as obrigações ficarem com os municípios e eles ficarem com 16%. É por isso que você tem um serviço ruim. E quando você vai buscar um recurso em Brasília, o dinheiro foi gasto. No processo de arrecadação, você cria uma máquina para arrecadar, para chegar o dinheiro lá. E no processo de distribuição desse dinheiro, depois em emendas, você gasta um pouco mais na máquina para voltar. Parte dele foi gasto, grande parte, 15, 20% é gasto no processo de ida e vinda desse recurso, claro, de efeito de máquina pública. Alguém vai falar, mas tem os desvios, os roubos, tem. Mas a gente sempre fica olhando esse holofote e não olha os outros. A violência também não é originária de um único problema, né? A gente sempre olha o econômico, mas não é. Só ver aqui o que diz o Ramiro, não é? Sobre o VLT, na verdade, concordo que deve haver uma solução metropolitana e esse VLT não vai atender a região como um todo, não é? Como região metropolitana. A solução seria um metrô ligando desde Guarujá até Itanhaém para facilitar os acessos da população. É a opinião registrada aí de mais um telespectador. Olívia queria fazer na uma verdade, eu queria né? falar um pouco sobre a questão partidária, também tocada aqui pelo nosso prefeito, né? Bom, embora haja na visão do senso comum uma ideia de que os legisladores eles não obedecem aos partidos, os estudos da ciência política provam exatamente o contrário, né? Que o legislador ele segue as orientações partidárias na hora de votar e eles defendem seus colegas do mesmo partido, mesmo que não concordem com eles, né? E eu não vejo isso na sua fala. Você faz constantes críticas ao PSDB, né? Falou hoje da questão da segurança, do fato de não ter chamado a Praia Grande para essas reuniões em relação ao VLT. E também já vi defendendo bastante o Michel Temer, do PMDB, que era seu partido anterior, em especial por essa preocupação com a mobilidade da Baixada Santista. A minha pergunta é, você está de olho novamente no outro partido, no seu antigo partido, o PMDB, ou você gosta de uma postura mais independente mesmo? Eu gosto de uma postura mais independente, sempre fui. As pessoas não faziam essa leitura. E eu acabei de elogiar o Geraldo por ter tomado a atitude de regulamentar e sancionar uma lei regulamentando os ferros velhos e o procedimento de que eles têm que ter registro de tudo equipamento que tiver lá, né? Acho que ele acertou em muita coisa e errou em outras coisas, assim como todos os governos e como eu também erro e acerto, certo? Eu gosto de críticas construtivas, não maldosas, não aquelas que vêm com o ranço de oposição, porque tem que ser oposição, mesmo que você saiba que o cara está certo ou errado, isso não dá para fazer esse tipo de política. Não acho que o país tenha 33 ideologias, né, minha cientista política. Eu não consigo enxergar assim, 33 ideologias, 33 partidos. Porque assim, eu vou repetir o que um professor de Direito Constitucional, por isso que eu citei numa reunião o Dr. Michel Temer, com Direito Constitucional, ele costuma falar que partido representa parte da sociedade. Não é isso que nós aprendemos na faculdade, né? Teoricamente. Teoricamente. Né? Porque a gente não faz a sociedade pensar assim. E se partido pensa de forma na sociedade, é como se a gente... eu vou fazer aqui um círculozinho para o povo ver. O que é isso aí? Como é que funciona. Os arcos. Isso aqui é núcleo comum. É o núcleo comum? Presume-se que diversas pessoas pensam diferente, mas em determinado momento elas pensam, isto aqui já não é discutível. Elas começam a negociar isso aqui, ó. Para deixar os seus extremos onde não há convergência, por radicalismo, para não aceitar. Numa sociedade tem que negociar. Aí, gradativamente, tem um plano nacional estratégico. O que eu vejo é que a gente está tudo misturado, né? Não dá para ficar num governo 8 anos, 7 anos e desembarcar no último dia falando mal desse governo. Na verdade, prefeito, no Brasil,
Que eu vejo, não existe partido político que existe, são projetos pessoais, projetos de pequenos grupos, às vezes até uma pessoa que funda uma legenda e acaba tentando arregimentar outras pessoas para um benefício particular. Eu olhava a Marina nessa última eleição, apesar de não concordar com algumas coisas dela, mas eu olhava a Marina como uma mulher de coragem, que desembarcou do governo, não assumiu, foi lá com poucos meses, desembarcou do governo do Lula, no fim, disputou uma eleição, né? Estava coerente, podia crescer, investir, mas não investir nela só, investir num crescimento de uma nova conceito de discussão de política do Brasil. Aí, de repente, ela vai lá e não consegue registrar o partido, salta para dentro de um partido, a não ser por quê. Eu não tenho direito de se ficar decepcionado, eu fiquei, porque eu não era eleitor dela, mas eu imaginei assim, pô, será que a gente não vai para um caminho de alguém botar o tema reestruturação partidária nesse país em foco? Não, o que nós assistimos foi essa fusão esquisita. E não, pior ainda, quando eu estou fazendo crítica, eu vou fazer. É que o meu partido está se aliando lá naquele estado com um concorrente dele em outro, no nacional. Então você não pode cobrar de mim que eu faço crítica para B, porque eu estou muito à vontade. Eu tenho que estar muito à vontade. Pô, não para pensar um negócio desse, né? É verdade. Mourão, estamos em cima da hora aqui para fechar o nosso painel regional de debates. Ótima a sua participação aqui, levantando aí, cutucando aí temas que são bastante complicados, bastante interessantes. Obrigado pela presença. Eu espero que você volte aí outras oportunidades, mais vezes esse ano, para a gente conversar mais, tá bom? Obrigado. Obrigado, Olívia. Obrigado também ao Marcos Santana, você que nos acompanhou. O painel de debates fica por aqui. A gente volta amanhã, 1h30 da tarde, sempre com a reprise às 20 horas, 8 da noite, e às 22 o painel regional. Obrigado. Tchau.